things are possible. Oh, believe me. Permaneçamos de pé para um momento de oração. Inclinemos a cabeça. Querido Deus, consideramos este um grande privilégio esta noite, estar aqui nesta ocasião para trazer um Cristo vivo ao mundo e a uma geração moribunda. Pedimos-te, Senhor, que unjas nossas palavras, nossos esforços, que não voltem a ti vazios, mas que cumpram o propósito para o qual foram enviados. Ajuda a cada homem, mulher, moço ou moça aqui esta noite que estejam necessitados. E, Pai, sabemos que todos somos. E quando partirmos esta noite, que sintamos no coração como aqueles que vinham de Emaús depois de haver presenciado a ressurreição de Cristo, dizendo, não ardiam nossos corações enquanto nos falava pelo caminho? Concede, Senhor, cura os enfermos e aflitos. Que não haja nenhum fraco entre nós, depois do culto, esta noite. E, sobretudo, que não fique nenhum incrédulo de sobra, Senhor. Que todos creiam na vida eterna. Porque esse é o nosso propósito ao nos reunir aqui. Essas bênçãos pedimos para a honra do reino de Deus. Em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém. Podem sentar. É bom estar aqui de novo esta noite. Posso ver que há alguns de pé e creio que os telefones estão abertos a muitas diversas cidades através da nação São Francisco, Tucson, lá no leste. E por meio do telefone lhes enviamos saudações. Estamos no auditório aqui esta noite. O auditório principal está cheio, os corredores em torno das paredes, pessoas em pé. E entendemos que amanhã pela noite vamos tentar abrir o outro lado aqui do ginásio para ter um auditório maior, para poder acomodar mais umas 2.000 pessoas, sendo que esperamos isso pela noite. Se está cheio hoje à noite, cremos que amanhã pela noite estará mais ainda, e vejo que colocaram cadeiras a mais esta noite. Estamos com grande expectação, primeiro, a vinda do Senhor Jesus, logo a salvação das almas perdidas que recebam esta noite para estarem preparadas para a sua vinda quando Ele voltar. Quero oferecer saudação especial de boas-vindas a todos estes homens na plataforma, os quais entendo que muitos são ministros, centenas sentados na plataforma, e com certeza estamos agradecidos que estejam aqui. A todos vocês, onde quer que estejam, nas diversas partes da nação, e entendo que há alguns aqui no estrangeiro, do outro lado do mar. Sendo assim, agradecemos a vocês que estão aqui para desfrutar este companheirismo conosco, e estamos sob antecipações que Deus nos dê durante a reunião. Parece que desde que pensei em regressar com estes poucos dias de reunião, que meu coração tem estado alarmado estranhamente com um grande pressentimento de algo que está para acontecer. Não sei o que realmente é, mas espero uma revelação de Deus que nos prepare e nos faça melhores cidadãos do seu reino enquanto caminhamos neste mundo escuro de pecado e incredulidade. Este terreno, este lugar, significa muito para mim. Desde que eu soube que construíram este auditório aqui, da escola, eu tenho querido ter um culto neste local. Muito agradecido estou à junta da escola
e aqueles que tão amavelmente nos têm permitido ocupá-lo. Foi neste lugar, bem onde este edifício está, esta noite, que ocorreu 30 anos atrás, aqui mesmo. Não era nada, apenas um campo de artemísia, e eu morava numa casinha perto, uns 200 metros próximo daqui. Eu me preocupei muito com a salvação de meu pai e de minha mãe naqueles dias, os quais já partiram. E principalmente naquele dia, eu estava preocupado com meu pai. Eu me lembro que eu estava dormindo no alpendre. Fazia calor no verão. Está escrito, creio que está no livro chamado Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje e para sempre. Ou senão, estava no livreto chamado Não Fui Desobediente à Visão Celestial. E no alpendre, deitado, acordei subitamente e senti um peso no coração por meu pai. Muitos de vocês daqui da cidade conheceram meu pai. Creio que ele foi um grande homem, apesar de ter sido pecador, mas ele tinha um hábito horrível contra o qual procurei lutar muito durante essa época, que era a bebida. E aquela noite ele estava bebendo. Eu acordei com um grande peso no coração por ele. Eu só tinha só estava vestindo meus pijamas, vesti minha calça, fiquei de camisa do pijama e fui nesse campo de Artemísia, mais ou menos onde isto está agora, construído, e me ajoelhei para orar por meu pai. Enquanto orava e pedia a Deus que o salvasse, que não o deixasse morrer como pecador, que eu o amava. E enquanto orava, eu me levantei para olhar para o leste daqui, e eu tive uma visão. Bem sobre mim, muitos conhecem essa visão, estava o Senhor Jesus. Agora, não sou alérgico a ilusões, que eu saiba, mas visões são reais. E ali estava o Senhor Jesus, a primeira vez que eu vi dessa forma, e ele estava próximo, talvez uns 10 pés acima da minha cabeça, entre o céu e a terra, como que dando um passo. E ele tinha vestidos brancos com uma orla em torno que ele tinha cabelo até o ombro, parecia um homem por volta de, a Bíblia diz, tinha mais ou menos uns 30 anos. Pequeno, muito pequeno. Pesava uns 60 quilos. E eu olhei e pensei que havia algo que eu poderia estar errado, então esfreguei os olhos e olhei de novo e ele estava de pé, como que de lado, o perfil do seu rosto e a aparência do seu rosto, o qual eu sempre vi nas visões, tem sido como o rosto de Cristo que foi pintado por Hoffman, mais ou menos com a idade de 30 anos. É por isso que eu tenho em minha casa e na literatura, parecia dessa forma. Enquanto eu estava olhando para ele, pensei, com certeza não estou olhando para o meu Senhor aí de pé, e eu estava, como que eu diria, nesta posição, talvez, justamente onde eu estou neste púlpito agora, em algum lugar, foi por perto daqui, um raio de onde mais ou menos eu estou de pé, e eu olhei e ele estava de pé ali, e eu mordi meu dedo para ver se eu estava dormindo. Parecia como se não pudesse ser. E eu era novo no Senhor, então, pregando como que faziam 6 meses, mordi meu dedo, peguei uma artemísia, esmaguei. Muitos de vocês vivem no campo, sabem que faço um palito dele e comecei a mascar aquilo. Não estou sonhando.
Ali está nossa casa, mamãe e papai, os meninos ali. Ali está o velho tanque de tijolos, onde eu caçava patos em torno ali. E aqui estou de pé no campo. Tem de ser isso. Dei uns pontapés assim, bati meus pés no chão, sacudi a cabeça, esfreguei minhas mãos, voltei a olhar para cima e ali ele estava. E o vento começou a soprar. Eu vi a Artemísia movendo-se. Quando começou a mover-se, suas vestes moveram-se junto, com uma roupa que está num arame e sacodem com o vento. E ele estava ali de pé. Olhei, pensei, se tão somente pudesse conseguir olhar para o seu rosto, e estava atento para o leste. Ele estava observando intensamente. Dei um passo em volta para conseguir olhar de perto o seu rosto e ainda não consegui enxergar bem. Ele tinha as mãos na frente, cobria perfeitamente de onde eu estava de pé. E de novo me envolvi ao Senhor ao redor dele e limpei um pouco a minha garganta, como que para ver se podia chamar a atenção dele. Ele não se moveu. Então pensei, talvez o chamarei. Quando disse Jesus, ele virou a cabeça e quando me olhou, ele levantou os braços. Isso é o que me lembro. Aproximadamente ao amanhecer eu estava em algum lugar ali no campo, a camisa de meu pijama toda úmida por causa das lágrimas, eu estava chorando e eu havia perdido os sentidos. Seu rosto tinha caracteres que nenhum artista poderia desenhar ou pintar. Não poderiam ou não conseguiriam. Ele parecia um homem como se você o visse, você ia querer chorar. Que ele, ao falar, viraria o mundo ao revés. E eu nunca conheci até este dia o que isso significava, mas aqui estou, esta noite, depois de 30 anos de pé no auditório, dedicado agora à obra de Deus, o Todo-Poderoso, um membro leigo, na verdade, um ancião local, na Igreja Batista aqui, que Roy Davis era pastor nessa época. E agora estou de pé em um lugar abarrotado, mesmo local, que eu creio que foi onde ocorreu a compra do sangue de Jesus Cristo em minhas mãos para trazer esta mensagem de 4 dias do Senhor. Uns 6 meses depois disso, houve o primeiro batismo aqui no Rio, quando a luz desceu na Rua Spring. Muitos de vocês que queiram podem ir lá, dar uma olhada, Rua Springs e Water, justamente em frente ao rio. E ali foi onde o anjo do Senhor apareceu em público. E às 2 horas da tarde, uma voz veio dela, disse, como João Batista foi enviada para precursar a primeira vinda de Cristo, tua mensagem precursará a segunda vinda. 30 anos depois, aqui eu estou proclamando essa mensagem. Tem percorrido o mundo e me agrada estar novamente com o meu povo esta noite para representar esse Senhor Jesus Cristo, que todavia eu amo de todo o coração. Cada dia ele se torna mais doce que eu no dia anterior. Nunca mudou isso em minha doutrina. Com a primeira coisa que comecei, ainda creio da mesma coisa. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, tem uma mensagem pela qual sou responsável. Quando a mensagem começou, todos estavam orando pelos enfermos, grandes sinais, maravilhas e milagres que começaram, principalmente no meio dos pentecostais, um avivamento universal de campanhas de cura que alcançou o mundo. Por 15 sólidos anos tem havido avivamentos em cada colina existente. Eu suponho fogos de avivamento, queimando literalmente milhões, têm aceitado Cristo como Salvador. Por essa comissão, isso inspirou a Oral Roberts e aos demais e continuou seguindo, depois que a Igreja Pentecostal jazia sobre a queda mortal, tal como estava então. Minha intenção e desejo esta noite é despertar essa igreja de novo à vinda do Senhor Jesus. E tenho de repreendê-la, tenho de repreender o pecado onde quer que esteja. Não me refiro à denominação de ninguém. Eu tenho uma mensagem agora. É difícil conseguir com que uma igreja nos patrocine tal como foi o Senhor Jesus, porque Ele não sou eu, é Ele. Mas, como pregou, Ele, no começo, curou enfermos, ressuscitou mortos, limpou leprosos, expulsou demônios e todos o queriam.
Mas veio um tempo quando uma mensagem veio e... porque o sinal tem uma voz. Porém, quando ele se sentou um dia e disse, eu e meu pai somos um. Isso foi mais do que eles podiam suportar. Também quando ele disse, se não comerdes a carne do filho do homem e beber de seu sangue não há vida em vós. Doutores e gente de pensamento diriam, este homem é vampiro, tratando de fazer com que vocês comam sua carne e bebam seu sangue. Ele nunca explicou isso, apenas disse. E nesta noite pode que você ouça outras coisas durante a reunião, talvez sejamos... tenham a habilidade de explicar, mas lembre, Jesus Cristo é mesmo ontem, hoje e para sempre. Agora não temos tempo para falar muito, porque temos horário para começar e terminar, e queremos honrar a junta da escola que estabeleceu esse horário para nós. Lembre-se, em qualquer ocasião que o pecador queira vir a Cristo, tem de fazer, aí mesmo, esteja pregando, cantando, o que for, dê sua vida a Cristo aí mesmo, permaneça em seu lugar. Por isso estamos aqui para ajudar-lhes. Quero falar com o irmão Veio, o irmão Borders, e a congregação aqui, eu pergunto se não poderiam ter a igreja esta tarde, em alguma ocasião, um culto de instrução para aqueles que estão buscando o batismo do Espírito Santo. Vocês, irmãos, irmão Neville e todos poderiam chegar ali, irmão Caps. Se alguém quer ser instruído no batismo do Espírito Santo, por que não vem ao tabernáculo por volta das 10 horas da manhã? Se você tem uma dúvida sobre doutrina, tem dúvidas sobre a mensagem, nunca recebeu um ministro pessoalmente, quer que ore por você, por que não vai até lá às 10 horas da manhã? Haverá um ou mais ali deles para instruir, orar pelos enfermos, responder dúvidas. Eles terão prazer em ajudar-lhes de qualquer forma que puderem. Agora, antes de nos dirigir à palavra, queremos nos dirigir ao autor da palavra. Pode-se comer demais, beber demais, rir demais, andar demais, mas nunca você pode orar demais. Quisera que o homem orasse em todo lugar, levantando mãos santas. Oremos. Querido Jesus, autor da palavra da vida, e tu és essa palavra, solenemente nos dirigimos a ti logo depois da explicação da visão que Deus, tu sejas a minha testemunha de que isto é verdade. Senhor Jesus, rogo que unjas as palavras desta noite ao ouvido e cada orelha que está sob o som divino. E se houver alguém aqui ouvindo pela nação que não estejam prontos e preparados nesta hora para enfrentar o desafio da hora, mensagem de Deus, para que arrependa-se e esteja pronto para o reino de Deus que está próximo. Rogamos que sejas assim esta noite com eles que enfrentam o desafio desta hora. Ó Deus, rogo por ajuda, conhecendo a responsabilidade e o que significa que eu devo responder no dia do juízo por tudo que digo aqui e em todo lugar. Ajuda-me a ser sincero, Senhor, com tudo que eu faço e digo em Tua palavra, que produza fruto, porque como foi a Tua comissão, que esta palavra não parta da Tua boca, mas que medites nela dia e noite, para que possas cumprir como está escrito na lei, e então farás próspero teus caminhos, e então terás êxito. E não te enviei eu, ser forte e corajoso, porque o Senhor teu Deus está contigo onde quer que fores. Senhor Jesus, torna isso real esta noite, e rogamos em nome de Jesus. Amém.
Na sexta e no sábado, das 10 às 12, no tabernáculo, na Rua 8 e Penn, haverá instruções, respostas à doutrina, oração pelos enfermos e tudo mais. Venha se tiver alguma dúvida ou alguma coisa que precise, haverá homens ali para ajudá-lo. Deus, o Senhor os abençoe. Agora, para este culto de inauguração desta noite, eu não posso fazer outra coisa senão ir direto à nossa mensagem, e por isso estamos aqui. E por isso eu vim para cá. E domingo de manhã, se o Senhor permitir, quero enfrentar aquele grande desafio a respeito de casamento e divórcio. Agora, em Gálatas 4:27, eu quero ler estas palavras, 4:27 ao 31, inclusive. Porque está escrito, alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne, perseguiu o que era segundo o Espírito, assim também é agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. O Senhor acrescente suas bênçãos à leitura da sua palavra. Agora, creio aqui que, tomando um texto como este, muito raro e pouco comum, mas às vezes encontramos a Deus nessas horas raras, incomuns, de maneira incomum, porque Deus é incomum e aqueles que realmente o servem de coração o servem de forma incomum para as coisas do mundo ou as formas do mundo. Este texto é chamado a semente, não herda com a palha. Paulo aqui está falando da semente natural dos dois filhos de Abraão. Paulo jubilosamente traz-se a posição do nascimento pela mulher livre. Agora sabemos que Abraão teve 2 filhos por 2 mulheres. Deus lhe deu uma promessa por Sara, quero dizer, através de Sara, um filho, e através desse filho o mundo seria abençoado. Todas as nações seriam abençoadas neste filho. E cresce comumente, principalmente os judeus, que este foi Isaque, mas não foi. Esse filho prometido de Abraão é Jesus. E ele é da semente real prometida de Abraão. Mas Abraão, tendo 2 filhos, um por Agar, que era serva da sua esposa, uma encantadora e bela serva egípcia que Abraão havia tomado no Egito para ela, para ser a serva da sua esposa, e Sara, pensando que Deus não cumpriria a sua promessa, disse a Abraão que tomasse Agar, sua serva, e se casasse com ela. A poligamia era legal naqueles dias, para que tivesse um menino, e dessa maneira que Deus tinha planejado, que ela ia ter o menino apenas com Agar. Mas nós vemos que não era assim. Agora entendemos também que Deus se aperfeiçoa em 3. Agora, Deus se aperfeiçoa em 3, graça é 5, 7 é a conclusão. Como o mundo, Deus se aperfeiçoa em Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é a perfeição da divindade. Todos em um Deus, 3 manifestações ou atributos ou 3 ofícios de uma única divindade. Agora, há também 3 em perfeição dos passos da graça para a igreja: justificação, santificação, batismo do Espírito Santo.
É disso que consiste o novo nascimento. Como o nascimento natural é tipificado. Quando uma mulher dá à luz a um menino, a primeira coisa que sai é água, sangue e então vida. A Bíblia diz em 1 João 5,7 ou 7,5, creio que há três que testificam no céu: o Pai, a Palavra, que era o Filho, e o Espírito Santo. Estes três são um. Há três que testificam na terra: a Palavra, água, sangue e Espírito. Água, sangue e Espírito. Estes três concordam em um. Agora, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Você não pode ter o Pai sem ter o Filho, ou o Filho sem ter o Espírito Santo, mas pode ser justificado sem ser santificado, pode ser santificado sem ser cheio do Espírito Santo. Provamos isso em ordem da natureza. Agora, para muitos de vocês, pode que seja desconhecido para vocês. Sou sem instrução e tenho certeza que vocês já entendem, mas eu ensino em tipos, porque é natural um tipo da espiritual. Agora vemos que há três na perfeição, Deus se aperfeiçoou em três. Agora, isso foi na perfeição da semente de Abraão, foi Ismael, Isaque, Jesus. Ismael da serva, Isaque da livre, e ambos pelo sexo, mas Cristo pela virgem, sem sexo. Aqui esta semente, uma semente, não sementes, mas uma semente. Estas outras não eram sementes de Abraão, porque a semente de Abraão era a sua semente de fé do que Deus estava falando, não sua semente natural, porque depois que Sara morreu, Abraão se casou com outra mulher e teve 7 filhos, além das filhas. Assim sendo, não seriam a semente de Abraão, era a semente de Abraão, uma. E essa era a semente da fé de Abraão, apontando à semente real que haveria de vir através da fé de Abraão. Não a vida natural de Abraão, mas a vida espiritual de Abraão, que tomou tudo contrário à palavra de Deus e considerou como não existente e creu em Deus contra a esperança, creu em Deus. Essa é a semente real da qual estamos falando. Aqui nos apresentou com um quadro a considerar. A semente começou, a semente da promessa, um tanto dúvida da promessa original. Está vendo como isso começa? Em dúvida na promessa original, Deus prometeu a Abraão que teria esse menino através de Sara, mas observe agora, a primeira semente de Abraão com a serva vem pela dúvida de Sara para que pudesse acontecer, porque ela era velha e passada do tempo de dar à luz. Agora, assim é como começa a igreja. Começa-se da parte de baixo? Não. Começa pelo cume. Um homem tratando de subir uma escada e chegar ao último degrau, ele vai cair e quebrar o pescoço. Você tem que começar e avançar até chegar ao ponto mais alto. E aqui encontramos o começo da promessa de Deus, manifestando-se através de um pouco de dúvida e interrompeu o programa de Deus. Desta forma começou o pecado no jardim do Éden. Assim começou a morte pelo pecado, quando uma palavra de Deus foi mal interpretada ou duvidada. E você não pode duvidar, colocar fora a palavra de Deus, para que seja assim, diz o Senhor. E aqui Sara, sendo uma mulher, que é o tipo da igreja, duvidou do plano original da palavra de Deus prometida e disse: Abraão, meu esposo, toma contigo esta formosa serva e vive com ela. Seja marido com ela e Deus dará esta semente através dela e eu tomarei o menino. Veja, tão somente passar por alto um pequeno J mudou todo o programa. Portanto, temos de tomar toda a palavra de Deus, como assim diz o Senhor. Toda a palavra de Deus é verdade.
Aqui a semente começa então numa promessa um tanto duvidada. Isaac, sendo a semente da mulher prometida, a livre, trouxe, como Paulo estava falando aqui em Gálatas, ele trouxe a semente natural prometida. E continua a dizer que os filhos da serva não herdarão com os da livre, porque são dois tipos diferentes, e isso é verdade. O incrédulo não pode herdar com o crente, não é possível. É aí onde está o problema hoje. Não se pode pegar um pintinho denominacional, fazer com que ele creia com uma águia. É aí onde vem o problema. Você tem de crer em toda a palavra de Deus. Vocês não herdam juntamente, não se unirá. Você não pode fazê-lo. Você terá de ser águia ou galinha. Não se pode herdar com Ismael, o filho da serva, por causa de dúvida. Sara duvidou da palavra de Deus, de que Deus seria capaz de cumpri-la. Notem, Abraão. Vem à base onde estou formando para o domingo de manhã. Abraão não duvidou. Sara sim duvidou. Foi ela quem o fez. Não foi Adão quem duvidou. Foi Eva quem duvidou. Então, verificaremos mais sobre isso no domingo pela manhã. Tampouco pode o ser espiritual ser herdeiro com o natural. Não mais do que os filhos de Ismael serem herdeiros com os filhos de Isaac, e não mais que o carnal herdar com o espiritual. Igreja natural, igreja espiritual. Há uma igreja natural que essas mulheres tipificam e também uma igreja espiritual. Assim sendo, a igreja natural e a espiritual não podem herdar juntas. São duas diferentes, separadas, dois povos diferentes, separados, com dois pactos diferentes, separados. Por isso é que o arrebatamento é diferente. Isso será somente para a semente real de Abraão. Não pode vir por semente natural da igreja. Terá de ser para a semente real da palavra de Deus por Abraão, a semente real. Por isso o arrebatamento tem de ser primeiro, porque lembre-se, nós que estamos vivos e permanecemos, não impediremos aqueles que dormem, porque a trombeta de Deus soará, os mortos em Cristo se levantarão primeiros, que estivermos vivos, permanecemos, seremos levados juntamente com eles e encontraremos o Senhor nos ares. Note, e novamente está escrito, o resto dos mortos não tornaram a viver até 1000 anos, portanto, eles não herdarão juntamente, não estarão juntos no arrebatamento. Há uma igreja natural e uma espiritual, igreja carnal e uma espiritual. Não há juízo para a semente real, espiritual e predestinada de Abraão, porque estão predestinadas à vida eterna, têm aceitado o sacrifício provido por Deus, e esse sacrifício é Cristo, a palavra, e não há condenação. São João 5,24, se quer escritura, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1, que não andam após a carne, mas segundo o Espírito. E Romanos 5:24, aquele que ouve a minha palavra, a palavra é entende, qualquer bêbado, qualquer um que possa ouvi-la e apartar-se, mas aquele que ouve minha palavra, entende minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna e não virá a juízo, mas passou da morte para a vida. Sim, Senhor. Este grande mistério de Deus, Deus se a conhecer, entender de como Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, de como Ele e o Pai eram um, como os grandes mistérios do cumprimento de Deus, trazendo a si mesmo, manifestando a era de seres humanos, na corrente de seres humanos, em companhia de seres humanos, para fazer a sua palavra manifestar-se no dia da saída oriental do sol e fazer a mesma coisa quando o sol se põe no oeste, manifestando-se numa igreja noiva, a palavra feita manifesta. Está vendo? Aquele que entender, isto é, conhecer,
que foi revelado a esse, daquele que me enviou, tem vida eterna e não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. A semente natural foi tão somente uma portadora da espiritual, semente como o talo, a borla e a palha. Temos falado disso e outras mensagens, mas agora gostaria de repassar um pouquinho. Agora, aqui há 3 etapas da semente que nos mostram um quadro verdadeiro. 3 etapas da semente natural na terra. Como uma semente, quando é plantada, produz um talo, uma folhinha sai dele, logo a borla, depois o pólen, e depois a casca, e depois, novamente, a semente. Note essas etapas dessa parábola perfeita aqui, como operou nesse tipo, porque Deus é o autor de toda a natureza, portanto, a natureza não pode falhar, não mais do que Deus pode falhar, porque foi Ele quem estabeleceu isso dessa forma para que olhemos e vejamos. Note, Agar, o talo, que foi o começo da semente, brotando. Agora, não parecia nada com a semente, era o talo, porque ela era uma serva, não estava na promessa. Não tinha nada a ver com a palavra, só com o portador da semente. Note, Sara, a borla, que tinha o pólen. Essa nação judaica surgiu dela, de Sara, e trouxe a Isaac, por Isaac, Jacó, os patriarcas, e os patriarcas deles nasceram uma nação. Maria, a Virgem, fé, produziu uma verdadeira palavra, semente espiritual, feita carne. Está vendo? 3 mulheres através das quais essa semente foi levada. Uma delas, na verdade, foi uma adúltera, sob poligamia. A segunda, uma mulher livre. E a terceira, nada teve a ver com sexo, mas através da fé, ela creu na palavra de Deus. Agar, Sara, ambas, Sara e Agar, foi através de sexo, mas Maria era virgem, pelo poder da palavra prometida de Deus. Certo? O talo, Agar, 2 esposas duvidaram da promessa. Mas note o que produziu. Quando Agar, a segunda esposa de Abraão, que era apenas uma concubina, mas ela trouxe à luz um homem. Que tipo de homem era? A Bíblia diz que era um selvagem, vivia com o seu arco. Nenhum homem podia conquistá-lo, era indomável, inconvertível, irrenegável, não podia ser domado, era um homem selvagem porque era contrário, ao contrário da palavra de Deus, e todo aquele que é contrário, pregador, membro leigo, igreja, contrário à palavra de Deus, produzirá um montão de adúlteros selvagens do mundo de Hollywood que não conseguem permanecer com a palavra sem adulterar porque nem estão incluídos na promessa, não. Sara, a verdadeira esposa de uma promessa, sendo a borla, trouxe um homem nobre. Como resultado, produziu uma nação prometida que serviu a Deus. Mas Maria, não por sexo, mas por crer na palavra prometida. Quando era virgem, não conhecendo o varão, e o anjo do Senhor encontrou-se com ela, disse: Salve Maria, bendita és tu entre as mulheres, porque Deus é contigo. E ela disse: como serão essas coisas? Ela disse, o anjo disse, o Espírito Santo te cobrirá com sua sombra. Nunca aconteceu em todas as eras, mas Maria creu em Deus. E ela disse, eis aqui a serva do Senhor. Ela creu na palavra, como ia tê-lo? Ele sabia que Agar teve o menino por desejo sexual com Abraão, Sara, o menino por desejo sexual com Abraão, filhos da promessa e serva livre. Mas aqui, você pediu para crer que uma contribuição, uma fé que esteve em Abraão, que creu nos impossíveis, enquanto Deus disser que assim será, assim será. Ela creu em Deus.
nunca questionou. Ela disse, eis aqui a serva do Senhor. Não importa quanta crítica eu tenha de suportar do mundo, seja feito em mim de acordo com tua palavra. E saiu a genuína semente. Sara não conseguiu fazê-lo porque era por sexo. Isso mesmo, tampouco Sara, porque era sexo. Tampouco pode fazer o sectarismo à igreja. Se requer uma crença virgem na palavra de Deus para tornar uma promessa verdadeira e produzir filhos. O sectarismo nunca produzirá uma igreja renascida. Não pode trazer algum substituto, algo que imite, algo que tente ser igual, mas uma genuína igreja de Deus nascida de novo, crê na palavra de Deus, frente a qualquer coisa, não importa o que seja, porque não é adúltera. É pela promessa de Deus que vem estas coisas. Maria verdadeiramente disse, sem sexo, disse, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Eis aqui a tua serva, ela, que ela produziu, não um selvagem, não uma nação, mas ela trouxe a palavra. Deus mesmo manifestado em carne. Amém. A verdadeira semente de Deus que manifestou toda a promessa que Deus fez na Bíblia. Sem ele, nenhum homem pode viver sem ele. Ele era a verdadeira semente, estava fora Ela foi a palha que trouxe o grão. Agora, as outras duas foram portadoras de vida, somente a semente natural. Maria, agora lembre, eu disse que outras duas. Agora, Maria, isso não faz Deus, como algumas pessoas tentam fazê-la. Não foi Deus, não, Senhor. Foi tão somente uma portadora da semente como o resto delas. Mas como a fé na palavra traz mais a imagem real, como o milho, quando ele fica maduro, ou o trigo, se juntá-lo, logo um pólen, depois a casca, mas essa casca, se você observar, parece exatamente como o trigo, mas quando abre, o trigo real está dentro e somente um portador. Veja, Maria não foi por sexo, mas por fé. Maria não foi essa semente, ela foi uma portadora. Ela foi a genuína semente de fé, porque a palavra de Deus é pela fé que ele deu a Abraão e somente a fé pode produzir o que Deus disse que faria, fé em sua palavra. Note, quanto mais com a coisa real, que era Maria, mas como a palha, a casca, abriga esta semente em si, madura. Assim, tem sido esta terceira era da igreja de Pentecostes, madura, contendo este grão, até que seja tempo de abrir a casca. Maria, como mãe de Cristo, só a incubadora. Ele não tinha sangue de Maria, nem sangue judeu. Ele não era sangue gentio, foi o sangue de Deus. Deus criou este sangue, não podia ser sexo. Ele não era judeu nem gentio. O bebê não tem nem uma gota da mãe, do sangue dela. O sangue vem do pai. Sabemos que a hemoglobina está no macho, como a galinha. Ela pode pôr um ovo, uma galinha pode, mas se ela não esteve com o macho, o galo nunca chocará, não é fértil, ainda que pareça igual a um ovo fértil, real. Toda a sua natureza parece igual, mas não tem vida. Assim mesmo é com as pessoas que professam a Cristo. Muitos parecem cristãos, procuram agir como cristãos, mas você tem de ter a Cristo no seu interior, que é a palavra manifestada. Nunca amadurece. Um cristão real, crente na Bíblia, sempre será alguma coisa denominacional. Não pode viver, porque não há vida em si para viver. Um ovo não pode chocar, se apodrece no ninho, se não esteve com o macho. Tal como os membros de uma igreja, pode mimar, chamar, fazer os diáconos, tudo mais. Você tem um ninho cheio de ovos apodrecidos, a menos que haja se unido com um companheiro, isso mesmo. Portador, a casca, ela o nutre, isso mesmo. Então, a semente mesmo tem que deixar a casca, ou a casca tem que deixar a semente, para pôr esta na presença do sol, de modo que possa amadurecer. Vemos isso em tipo. Veja que agora, quão próximo a igreja deste último dia consegue se parecer com a própria semente. Veja esta denominação de Pentecostes
que tem se levantado nos últimos dias, explicaremos um pouco mais. Veja como eles estão próximos, se parecem com a semente, quando uma casca sai do grão do trigo, a folha do trigo, logo depois o pólen caiu ali, a segunda etapa, e produz uma terceira etapa, que é a casca. E sim, se você não é um observador de perto do real, você nunca poderá dizer que esse é o verdadeiro grão de trigo ali dentro. Quando esse primeiro grão sai, parece um grão, agora o grão sai, mas lembre-se, não há nada mais depois dessa casca. Lembre-se, não houve mais semente prometida por meio de mulher em nenhum lugar depois de Maria. E não há mais denominações prometidas depois de Pentecostes. É a noiva do arrebatamento saindo dali da semente, a palavra manifestada de novo. Note, veja como se parece. Mateus diz em São Mateus 24, que os dois espíritos nos últimos dias, o espírito eclesiástico das pessoas da igreja e o espírito da noiva, seriam tão parecidos que enganariam os próprios eleitos, se possível fora, tão próximos. Veja como veio ao talo. Agora, vamos verificar algo. Lutero não era da igreja trazendo a semente noiva, foi o mesmo em espírito. Somente um grãozinho da semente onde Lutero se levantou. Isso foi justificação pela fé. Ele era o tipo de Agar, o talo. Note, Wesley foi um tipo de Sara. Os de Filadélfia era do amor, que trouxe a borla da... Na era de Wesley houve mais missionários que em nenhuma outra era. A grande era missionária do tempo de John Wesley, mas Pentecostes representou Maria, o último estado disso. Agora ela não era a semente, não obstante a vida da semente já estava nela, mas ainda não havia madurado. Sinto-me muito religioso. Ainda não havia madurado, estava ali, mas não estava madura. Assim é com o nosso povo pentecostal. Tem que surgir uma palavra de Deus que seja interdenominacional fora dos reinos dessa denominação. Lutero foi a casca com sua primeira palavra, o justo viverá pela fé. Wesley teve duas palavras, santificação, a segunda obra definitiva da graça. Pentecostes teve a terceira palavra, a restauração dos dons, mas a semente inteira tem de brotar. Veja como eles se denominaram em uma palavra e outra, mas tem de haver algo que não pode se denominar, é a totalidade da vida que está ali para produzir-se novamente em uma noiva. Não pode haver mais eras da igreja depois. Estamos no fim, irmãos e irmãs. Estamos aqui. Chegamos. Graças a Deus. Amém. Agora, vemos que essas coisas são tão verdadeiras quanto possam ser. Ainda assim, notamos, então, se ela sendo a borla ou sendo Wesley borla, Pentecostes, então, sendo a casca, que é o próximo estágio da saída do grão. Mas, irmão, irmã, o talo não é o grão. Nem a borla é o grão. Nem a casca é o grão. Ainda que em cada ocasião que madura pareça-se mais como o grão, o talo não parece com o grão. Depois o que vem, a borla, um pequeno bulbo, parece mais como o grão, que é a folha, que surge depois a casca. E contém o grão, nutre o grão. Agora olhe um pouco para a promessa de Deus que fez a Abraão. Tua semente, falando espiritualmente, qualquer um de nós sabe disso. Estava falando de Cristo, não de Isaac. Por sua semente de fé. Note que o primeiro era para uma mulher que era escrava, que não era nada parecida com a promessa. Deus não tem que retratar a sua palavra para com ninguém. Deus disse que ele viria e assim virá. Mas Sara, sendo representante da igreja, tipo da igreja, percebeu lá e disse, bem, acho que isso é muito fenomenal, ainda não acredito em tal coisa, por isso pegue Agar como mulher. E aquele caule não tinha nada a ver com a promessa, mas quando Sara chegou, parecia melhor, parecia muito bom com a promessa, mas não era a promessa genuína. Porque Israel, em Isaac, falhou e negou a semente genuína quando chegou. Aleluia! Eu estou animado, não corra.
Negaram a semente, crucificaram-no e penduraram na cruz. Assim como Paulo disse, ele não perseguiu a semente da mulher, ou a semente da escrava perseguiu a semente da mulher livre, e assim também a semente da denominação persegue o grão genuíno. Tem sempre de ser assim. Não serão herdeiros juntos, não estão ligados totalmente, duas promessas distintas, dois povos distintos totalmente. Uma é a noiva e a outra é a igreja, não há comparação. Contanto, não são a semente prometida que havia de vir, nem Sara, nem Agar, nem Sara, nem Maria, a semente. Maria não era semente, ela era a portadora da semente, mas alimentou-a, produziu a partir de seu ventre a semente real, mas a casca não é a semente, é mais parecida com a semente, está em volta da semente, lá atrás um caule, a vida é regada pelo caule, e quando chega ao pólen fica mais próximo, e quando chega a casca é bem longa como a semente, forma-se assim como a semente. Jesus nos disse que seria assim nos últimos dias. Será tão semelhante que, se possível, forem enganarás os escolhidos, mas então a semente vem daí, e a casca, a vida deixa a casca é portadora, é exatamente o que as denominações têm sido, portadoras, Lutero, Wesley, Pentecostais. Agora, notem, ela não era semente, Maria não, só a casca, a borla e o pedúnculo, portadores da parte da palavra, não toda a palavra. Lutero tinha justificação, Wesley, santificação, Pentecostais, a restauração dos dons, mas quando a palavra veio, agora eles podiam produzir aquilo que a justificação salvaria o homem. Acreditam? Claro, era um portador da palavra, como eu creio que o talo é parte do trigo. Claro, quantos acreditam em santificação? Se você acredita na Bíblia, tem de acreditar nisso, claro. Ainda assim não é mais parecido, mas são duas palavras. Mas depois vem o pentecostal, restauração dos dons, falando em línguas, evidência do Espírito Santo, que eles chamavam, falando em línguas, chamaram de evidência inicial, que era a casca, mas denominaram-se. Mas quando vem, diz, eu e meu pai somos um, e essas coisas, então a casca se desprende, mas a verdadeira igreja da esposa genuína produzirá toda a palavra de Deus na sua plenitude do ministério, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Note, no ventre de Maria estava a semente, mas quando a semente soltou-se, disse, venho para fazer a vontade daquele que me enviou, eu e meu pai somos um, se eu não fizer a sua vontade, não acredite em mim. Havia uma semente, quem dentre nós pode condenar-me pela incredulidade que a Bíblia prometeu que eu faria, eu fiz. Deus testemunhou disso através de mim, mas a semente de Maria, a casca, estava próximo de ser isso, mas não era, ainda estava no útero. Note, na era pentecostal, luterana, wesleyana, tem sido assim através da era pentecostal. E note agora, mas a abertura dos 7 selos, Apocalipse 10, toda a palavra deve nascer em manifestação de novo e ser justificada pelo Espírito de Deus em pleno poder, como quando estava aqui na terra, manifestou-se igual, fazendo as mesmas coisas que ele fez quando esteve aqui na terra. Amém! Hebreus 13:8 diz, Jesus Cristo é mesmo ontem, hoje e eternamente. Em Lucas 17:30, Jesus disse, nos últimos dias será como nos dias de Sodoma, quando o Filho do Homem estiver se revelando novamente, será da mesma forma. O mundo está em condição sodomita e a igreja entrou com ele em Sodoma, assim como Ló e sua esposa. Eu digo que há uma igreja eleita em algum lugar neste mundo que se retirou dessas coisas e está firme, e a manifestação de Deus chamou a sua atenção. Estamos nos últimos dias. A bola trouxe a força da semente para a semente e ela saiu e continuou. Você veja, é a palavra do noivo, da palavra da noiva.
E a semente natural de Abraão, Isaac e Jacó, ou melhor, a semente natural de Ismael, a semente natural de Isaac, teve que ir ao solo para produzir essa outra semente, para produzir Jesus. E assim, estes outros, as sementes precisam secar. Quero dizer que as bordas precisam secar. E o pólen precisa secar, porque tudo tem que morrer para que a semente possa aparecer. E assim tem sido em todas as eras. As denominações eram portadoras de uma parte dela. A palavra faz parte porque foi escondida dos sábios reformadores, selados para eles até a era da águia, até que ela surgisse. A Bíblia disse isso, sim, Senhor, porque foi nos prometido em Malaquias 4. Ele escondeu dos olhos os sábios e inteligentes. E quando estávamos lendo o livro de Apocalipse, recentemente descobrimos que todos, sejam os 3 mensageiros ou os seres vivos que vieram, todos estavam em contato com Lutero, cada um semeou exatamente o próximo, que é o boi, e os vários seres vivos da Bíblia, e passou por justificação, santificação até os pentecostais, mas o quarto era a águia. Isso mesmo. E hoje Deus criou isso nesta era. Então ele teve de vir nessa era para corrigir isso. Sim, Senhor, a promessa da águia de Malaquias sendo cumprida. Jesus não era de Maria, mas veio através de Maria, como a vida passa pela casca. Agora, muitos de vocês, irmãos e irmãs católicos que estão aqui hoje à noite, podem pensar que Maria era a mãe de Deus. Como ela poderia ser a mãe de Deus quando Deus não tem começo nem fim? Se ela foi mãe, quem foi o pai de Deus? Ele era seu criador, ela não era seu criador. Ele criou a si mesmo no ventre de Maria. Não em sua criação, foi ele criou a si mesmo. Ele não veio através dela, mas ela veio dele. É verdade. A Bíblia nos ensina que todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito se fez sem ele. Então, como ele teria uma mãe quando ele era o próprio Deus? Aqui vemos agora a verdadeira revelação do tipo verdadeiro. Havia 3 mulheres verdadeiras que eram portadoras naturais até amadurecerem Jesus, porque Ismael não podia ser, porque ele nasceu, como diríamos hoje, fora do leito conjugal, porque era filho de uma escrava. Então veio alguém um pouco mais parecido com Jesus, como Isaac, mas ainda não foi, porque nasceu através de sexo entre Sara e Abraão. Mas depois veio Maria, no nascimento virginal, que produziu Jesus Cristo, é verdade. Deus, o Verbo, se fez carne. Agora veja, havia 3 mulheres aqui, igrejas. As mulheres sempre significam igrejas, o que significa 3 eras denominacionais, portadoras, que também devem morrer, secar, como a casca e tal, para preparar outro lugar para a semente. E as sementes não podem amadurecer até que a casca e o caule e as folhas estejam secos. Verdade. Tira toda a vida que eles têm. Amém. Por caso contrário, não pode amadurecer. Agora é a ocasião da semente, ou o tempo da noiva. As cascas estão mortas. Casca secou, o tempo da palavra virgem não foi tocada, é virgem, lembre-se, o momento da palavra em branco. Se você colocar nas mãos de uma denominação, é certo que não será mais virgem, um homem terá tocado antes em você, mas a igreja de Deus não é tocada pela denominação. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, aleluia! Que maravilha! Eu gosto disso, creio nisso, sei que é verdade. Ela não será tocada, não haverá manipulação humana denominacional durante o nascimento virginal da noiva. Não, Senhor, ela recebeu o mandamento de Deus para liberar essas coisas. Não toqueis em coisas impuras, tornam-se abutres. Isso me lembra de algo. Eu estava vindo de Phoenix outro dia, voltando a Tucson para uma reunião. O Espírito de Deus chamou minha atenção para uma coisa. Enquanto minha esposa e eu conversávamos, as crianças estavam dormindo atrás do carro
porque estava ficando tarde e chamou minha atenção. O que foi? Foi um falcão, e eu observei esse falcão um pouco e estudei. É o tipo da igreja hoje. Agora, o que sabemos, o falcão perdeu sua identificação da sua criação original. Isso mesmo, ele era semelhante à águia, a sua irmã mais velha, mas agora ele não se vê mais ele voando no céu para conseguir o seu alimento celestial. Agora está amolecido, não voa mais lá no céu, ele pula no chão como um abutre. Fica num poste telefônico e pula aqui e ali em busca de coelhos. E um falcão não foi feito para isso, foi feito para ser semelhante à águia. É exatamente como a igreja, ela foi feita para ser como a águia. Deve ter seu lugar nos lugares celestiais. E agora ela não mais voa nos lugares desconhecidos no céu. Depende de suas modernas regras de adoção, educação, teologia de alguma denominação humana, procurando um bando de coelhos mortos, meio podres, que alguma outra pessoa... É verdade, pulando no chão, é verdade, um falcão. Veja o que isso significa. A águia não mudou nada, ela continua sendo águia. Ele não sobe aos céus, um falcão não consegue mais pegar seu maná fresco lá em cima, mas depende do que já está morto. Um falcão, dizem que é para ficar no chão, mas veja um falcão velho hoje, pega a estrada nos fios telefônicos que verá falcões para ver se consegue algo morto, podre, ficou com as asas fracas para voar, logo fica no chão, sem sair, porque ficou molenga. Não usa mais sua força que Deus lhe deu. Sua identificação especial era voar nos céus e olhar para baixo, mas agora desceu, não consegue nem olhar para cima. Tem a mente em coelhos mortos, ver o que pode encontrar na estrada, alguma doninha gambá que foi atropelado. Ele não é águia. É parecido com a igreja. Depende da instrução para se alimentar e tal. Uma dieta morta que morreu anos atrás através de Lutero, Wesley e os pentecostais passou e ele come. Está buscando um credo do homem em vez de voar para os céus a palavra, onde tudo é possível para os que creem. Tomou os hábitos do urubu. Coisas mortas foram deixadas para urubus, para o mundo. Instrução, etc., foi deixada para o mundo, não para a igreja. Ele está tão molenga que não é mais robusto, não consegue voar para os céus, onde tudo é possível para os que creem. Ele fica parado e diz, bem, o doutor fulano disse que minha denominação não crê nisso. Oh, seu falcão pervertido. Com medo de entrar nas promessas de Deus. Você diz, bem, os dias de milagres já passaram. Você está molenga. Você está com medo de pegar suas asas e voar para lá e vai, molenga demais, para uma reunião de oração. Chegou a ponto de ter medo de ficar mais de 10 minutos no altar. Pula como um urubu. Come carniça morta no chão. Sim, senhor. Molenga demais para pegar o além. Pula como urubu, come a comida de urubu. É isso. Isso mesmo. Até aqui começa a aparecer o urubu. Age como urubu. Não é mais falcão. Ele se parece mais com urubu do que com um falcão. Um falcão deve voar. Não deve ficar num posto telefônico esperando um coelho morto e depois descer e aparecer na estrada como urubu. Está vendo? Exatamente assim que a igreja está hoje. De que adianta subir até lá e voar quando eu posso pegar o coelho aqui? Está morto, podre, contaminado. Uma vez, isso era bom. Assim é com a doutrina dos luteranos, wesleyanos e pentecostais, porque come feito urubu, todas as noites caía um maná novo do céu para os filhos de Israel, enquanto viajavam, tudo que sobrava ficava contaminado. Dizíamos a roça que tem vermes. Tem muitos deles mexendo com a cauda. Nossas experiências de hoje, nossas religiões dependeram do que alguém disse, do que alguém disse que a promessa é para outra era. Um homem veio até mim, não faz muito tempo, um pregador batista, e veio a casa e disse, eu quero corrigir você alguma coisa. Sobre o quê? Você está tentando ensinar doutrina apostólica, a era apostólica acabou. Eu disse, quando? Vou te contar, quando começou, ele vai me dizer quando parou. Você acredita na palavra? Ele disse, sim. Eu digo, muito bem, agora, acredita que a era apostólica começou no dia de Pentecostes?
Respondeu sim. Eu digo, então, quem falou? Jesus disse, aquele que corta uma palavra disso, acrescenta uma palavra, sua porção será cortada do livro da vida. É para o pregador ou para quem quer que tenha seu nome no livro? Eu digo... Pedro disse, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vós, vossos filhos, para os que estão longe, tantos quantos Deus, nosso Deus, chamar. Quando isso terminou? Nunca. É um bando de falcões que se transformou em urubu pulando em volta de uma carcaça morta, que foi morta. Isso mesmo, algum maná lá que foi morto antes. A maná que vem do céu, não mais. Eles não podem ter uma reunião de oração. Não são águias, molengas, não vigorosos, pulam apenas. Denominações modernas são assim, baseiam-se no ensino de uma teologia humana, tentam explicar essas coisas e aceitam isso. Não aceitam a palavra que diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Não aceitam Malaquias 4, não querem aceitar as outras promessas relativas a esse dia que diz que, quanto à igreja, como o profeta disse, haverá luz ao entardecer. Não aceitam isso, querem ficar em volta de alguma coisa pentecostal, organizacional, morta há 100 anos, comer maná meio podre. Verdade, não presta. Note que a igreja está tão carnal, que se alimenta de carniça mundana. Coisas mortas do mundo, exatamente como abutre. Política da igreja. Não deixa o Espírito Santo enviar um homem a uma igreja. Devem ter política e ver se a denominação receberá ou não. Verdade. Amam o mundo. Se vestem como o mundo, parecem como o mundo, agem como o mundo, são urubus como o mundo, preguiçosos, molengos, comprometidos com o mundo. É, sim. Você já viu um compromisso de águia? Não, Senhor, não há compromisso com ele. É o mesmo para um cristão autêntico. Ele não é molenga, ele caça até encontrar. Amém, sim, Senhor. Ele encontra a sua comida, quer maná fresco, vai descer e cavar até encontrar, voa cada vez mais alto. Se não estiver nesse vale, vai um pouco mais. Quanto mais alto você vai, melhor você pode ver. Portanto, é hora das águias desse dia voarem mais alto, cavarem nas promessas de Deus e não viverem da comida de urubu morta anos atrás. Saia disso. Política. Vote a favor ou contra, diga isso ou aquilo mais. O Espírito Santo não tem mais direito da cidadania na igreja, sem mais realização, constrição para com Deus, para cumprir sua palavra. Não acredita mais que a palavra é mesma ontem, hoje e eternamente. E degeneraram como abutres, tornam-se uma denominação, colocaram seu nome no livro, tornam-se preguiçosos e molengas e ficaram aí desfrutando de uma espécie de carniça morta. Embora devam ser, pelo menos falcões, que são irmãos semelhantes, o profeta que trouxe a verdadeira palavra e manifestou, são baseados em teologia humana meio podre. De onde pegam isso? De algum programa humano da escola dominical que um professor matou para eles, o seminário, dizendo que o tempo dos milagres passou, batendo o Espírito Santo não existe e que isso é estupidez. Você quer me dizer que uma águia comeria isso? Não pode, não, Senhor. Não mais do que um cristão come essa carniça morta das antigas doutrinas denominacionais. Ele quer a palavra de Deus, nova promessa para o tempo. Deus prometeu coelhos nos dias de Lutero, prometeu outras coisas no tempo dos outros, mas agora ele prometeu uma refeição completa, cardápio completo de 7 pratos, porque todos os 7 selos são abertos e tudo está pronto para a palavra de Deus, para aqueles que podem receber. Falcões pulando como urubus, só que coisa. Pense nisso. Como o tempo está crítico, por mais que o falcão perdeu sua identificação faz tempo, a igreja também perdeu sua identificação como o irmão mais novo da águia. O profeta de Deus. Antes era portadora de uma palavra verdadeira e justificação, então se tornou portadora de santificação, então do batismo do Espírito Santo, restauração de dons.
Mas depois, quando tenta voltar, sempre a comer o maná do outro dia, está podre, não serve. Uma autêntica águia desse dia sabe que foi muito boa, mas recebemos isso e preciso mais, a ponto que Jesus Cristo se manifesta na plenitude de seu poder, como prometeram nos últimos dias. Agora é uma casca seca, se foi. O Espírito de Deus passou, verdade? E ela não herdará com a semente da palavra confirmada. Não herdará com certeza, não estará no arrebatamento. Será membro da igreja, chegará à segunda ressurreição, será julgado de acordo com o que ouviu. Se você está aqui esta noite apenas como membro da igreja, qual será o seu julgamento quando todos tivermos que ficar ali e testemunhar que você ouviu a verdade? Não voa no firmamento do desconhecido, no sobrenatural, onde há poder nas alturas, promessas da eterna palavra de Deus que tornou todas as coisas possíveis para aqueles que acreditam, e ela não quer crer nisso. Ela recorre aos fios de telefone e diz, minha denominação diz que coelhos servem. Embora tenha vermes e tudo mais, de qualquer maneira, está vendo, baseado nisso. Pentecostes é como sua irmã denominacional. O abutre, agora ocupando assentos no grande conselho dos profanos, certamente, ouvindo seu líder político mundano alimentando com comida de abutre, coelhos mortos, e ao que aconteceu há 50 anos. Essa é a condição da igreja pentecostal. Que coisa! Como Sara tentou cumprir a promessa do sobrenatural, escolhendo Agar. A igreja tenta provocar um despertar. Nossos grandes evangelistas anunciam hoje pelo país um despertar em nosso tempo. Todos vocês metodistas, batistas, pentecostais, reúnam-se. Como você pode ter um maná fresco despertando um velho abutre morto? Como pode ter isso, um despertar no nosso tempo? Despertar não seria tão pequeno que nunca saberiam o que aconteceu. Pentecostais disseram, uma grande coisa vai acontecer. Está acontecendo e não sabem. Você vê? Pois onde está o cadáver? Aí estarão as águias reunidas. Qual é o corpo? A palavra é a palavra. O corpo, Cristo é você. Mesmo ontem, hoje, eternamente. Com verdade é a Sara tentando fazer todas as promessas cumprir-se. Em uma grande igreja como hoje, um grande despertar em nosso tempo com que? Por uma promessa pervertida. Como se fará isso? Quando Deus nunca abençoou organizações, Ele nunca usou organização. Quando uma mensagem saiu, eles organizaram, morreram naquele momento. Desafio qualquer historiador a me mostrar. E ele morreu, ficou lá. Deus saiu direto desse portador para outros luteranos, metodistas, aos pentecostais. Agora ele saiu dos pentecostais para entrar na semente, porque tinha que ser a semente. Você não pode vencer a natureza. Não há nada além da semente que possa acontecer. Assim a semente será repetida, e a mesma ontem, hoje, eternamente. A mesma coluna de fogo mostrando os mesmos sinais, poder, Deus, milagres e mesmas coisas, confirmando exatamente a palavra e a Bíblia. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele está se dirigindo hoje à noite. Deus ajuda-nos a vê-lo e acreditar nele, certamente. Vê Sara, a igreja que escolheu Agar, não deu certo, não é? Não. Seu grupo é escolhido a dedo também não funcionará hoje. Médicos, autores de filosofia, direito, não resolverão. Todos os operadores falharam. Lutero não teve sucesso, Agar não. O que Agar fez? Agar deu seu filho a outro seio, sim, para criar seu filho. Agar fez isso. Ela deu seu filho, seu único filho, para outra mulher, não sua mãe, para criá-lo. É a mesma coisa que Lutero fez quando deu a seu filho justificativo, uma denominação para fazer com que isso mesmo, criá-lo. Wesley falhou como Sara, duvidando que o nascimento sobrenatural fosse o batismo do Espírito Santo, como Sara fez na árvore de carvalho. Quando Wesley foi apresentado ao sobrenatural, quando a era pentecostal chegou a Wesley, se familiarizou com falar em línguas e gozaram disso. Todos vocês, a Igreja de Cristo, vocês batistas, presbiterianos, cada um de vocês fizeram de bobo você. É verdade o que você fez, Wesley? Você vendeu seu filho para uma organização, morreu. Essa é verdade, mas a palavra, a verdadeira palavra, continuou sua caminhada. Não ficou nessa organização, se mudou para o Pentecostes, levou mais alguns elementos. Ele era o filho mais maduro, como a semente caiu no seu peito. Depois de um tempo, a coluna se formou, teve pulmões, cabeça, pés. Depois de um tempo, chegou o momento do seu nascimento. Verdade, foi assim que amadureceu igual. Wesley duvidou, assim como Sara fez debaixo da árvore, quando o anjo do Senhor, um homem vestido de
esse anjo, Deus, ele mesmo, Elohim, vestido de homem que estava ali parado, com poeira em suas roupas, disse que ele deu-lhes a promessa enquanto Sara tinha 90 anos e Abraão 100. E Sara riu e disse, como pode ser quando Abraão não somos mais jovens com relacionamentos íntimos há 20 anos? Ela tinha quase 100 anos. Disse, divirta-se com seu senhor quando eu estiver velho, e ele também. E seu fluxo de vida está morto, seu seio está seco. Meu seio não existe mais, vez de leite desapareceram. Como poderia ser? Mas eu disse, prometi. Virá assim mesmo. Wesley fez isso. Como podemos aceitar em língua escura divina essas coisas? Não é para nós neste dia. Deus disse, prometi que nos últimos dias derramaria meu espírito sobre toda a carne. Ele prometeu fazer isso e foi e fez mesmo do jeito dele. E a igreja wesleyana, com todos suas irmãozinhas do mesmo pólen, batistas, presbiterianos, a igreja de Cristo Nazarenos, para a igreja de santidade, irmãos unidos e outros, ainda morreram com ela. Igreja continuou a avançar. Agora Pentecostes fez, ele se reuniu, assim como a casca, fez a mesma coisa, se organizou como uma casca. Verdade, Pentecostes era como Maria. Veja como Maria fez a festa de Pentecostes. O que Maria fez errado? Durante uma festa de Pentecostes, ela foi confrontada por um grupo de dignitários sacerdotes, quando seu filho, ela não encontrou em algum lugar, e ela teve de voltar 3 dias da sua jornada, deixou a igreja moderna de hoje. A igreja deixou cerca de 3 vezes 25 por 50 ou 75 anos. E deixou na festa de Pentecostes. Maria voltou com José procurando por 3 dias. Não conseguiram encontrá-la. Eventualmente o encontrou onde? No templo, falando sobre a palavra de Deus com os sacerdotes. E bem na frente desses padres e dignitários. Maria continuou e fez exatamente o que não deveria fazer. Chamar a mãe de Deus. Uma mãe deve ter mais sabedoria do que seu filho. E ela disse, seu pai e eu procuramos noite e dia com lágrimas por ti. Seu pai e eu, alegando que o nascimento não era sobrenatural, que José era o pai de Jesus. Ela negou o nascimento sobrenatural. O Pentecostes tomou falar em línguas. Negaram o nascimento da palavra. Exatamente o que fizeram. Levarão alguns, mas deixarão o resto. Pentecostes negou o nascimento da palavra como Maria. Mas veja, não haverá organização depois disso. Observe a palavra. Com apenas 12 anos, era uma coisinha pequena na casca. Disse, não sabeis que tenho que cuidar dos negócios de meu pai? A palavra corrigiu a igreja aí. Por que estás fazendo essas coisas? Sabe que não deve fazer? Fecharemos as portas, não deixaremos entrar. Não sabe que devo cuidar dos assuntos de meu pai? Com certeza, o verdadeiro charme do sobrenatural. Ela alegou que ele era filho de José, um homem simples, como Pentecostes, que era um dos 3. Sei que isso dói. 3, mas ele era os 3 em um. Mas os pentecostais, sim, ele é o Pai do Espírito Santo. Mas a verdadeira palavra fala sem rodeios, e não há 3, apenas um. Não conheceis a palavra de Deus? Não 3, mas um. Notem. Não haverá mais portadoras, igrejas, mães, denominações, depois do portador da borla, porque naquele momento não há nada mais do que um grão. Verdade? Deve ser desse tipo que caiu no chão. Jesus Cristo é mesmo ontem, hoje, eternamente. Um espírito vem à noiva para fazer as mesmas coisas que ele fez. Veja, é uma reprodução do grão. A palavra, mesmo quando o jovem falava por si, e não sabeis que devo cuidar dos negócios de meu pai? Aí está o segredo da mensagem. Exatamente, os negócios do pai. Quais são os negócios do pai? Poderia pensar que o negócio do pai, para ele, o que era? Para cumprir o que Isaías disse, uma virgem conceberá. Cumprir o que Isaías ainda diz, os coxos pularão como servos e todas as coisas como aconteceriam com Moisés. Diz, o Senhor teu Deus suscitará entre vós o profeta como eu. Era a tarefa do pai cumprir essa palavra. Bem, se isso aconteceu através daquelas hastes dessas mulheres naturais, as hastes dessas igrejas espirituais. A igreja representa as mulheres, ou melhor, mulheres representam a igreja, não é? Então o que é agora? Precisam cuidar dos negócios do pai.
como... Sim, Senhor, o que tem de fazer? Vindicar Malaquias 4, vindicar Lucas 17:30, vindicar Hebreus 13:8, vindicar João 14:12, vindicar a totalidade da sua palavra, vindicar Hebreus, quero dizer, Apocalipse capítulo 10, a abertura dos 7 selos e os mistérios de Deus até a semente da serpente, tudo que seria manifestado, o casamento, o divórcio e todos os outros mistérios que estavam escondidos durante todos esses anos para os teólogos, e agora é hora. Cuidar dos negócios do Pai. Você acha que receberiam? Querem ser dignos de dizer, nossa denominação não ensina isso, mas a Bíblia sim. É verdade, Deus prova que é verdade. Certamente, cumprindo essa era, que os 7 selos provam que as denominações acabaram de ser portadoras. É outro aspecto dos negócios do Pai, provar. E o negócio do Pai agora é mostrar a você que essas denominações não são dele. São sistemas feitos pelo homem que negam a palavra, a verdade. Note, você diz o que Maria, grande virgem, na cruz ele nunca chamou de mãe, ele a chamou de mulher. Uma portadora, não mãe. Verdade que ela era portadora da palavra, mas não era a palavra. Ele era a palavra. Oh, sim, note também que ela não foi identificada com ele na ressurreição. Ele morreu e ressuscitou porque ele era a palavra, ela era apenas a portadora, morreu e ainda está no túmulo, verdade. Então, ela era apenas uma portadora, não mãe de Deus, não Deus, ela era apenas uma portadora, como as igrejas, é verdade, e mostra que ela era portadora de uma palavra. Vamos terminar dizendo, falcões pentecostais pulando por aí como abutres, participantes do mundo como o resto, tendo forma de piedade, o suficiente para enganar os eleitos, se possível, mas negando o poder, como o profeta diz aqui, um exemplo perfeito do que a palavra de Deus prediz nos últimos dias, uma igreja da era de Laodiceia, nua, cega, infeliz, pobre, infeliz e sem saber disso, dizendo que é ótima e rica, sem necessidade de nada, e não sabe que foi mudada de um falcão, uma mão como profeta para preservar a integridade da palavra de Deus, foi transformado em abutre, alimentando o seu povo com coelhos mortos, a igreja. Essa é a pura verdade. Acorde! Que coisa! Como você espera ser identificado ou herdar com as águias? Quando há coisas nessa grande hora em que o arrebatamento está próximo. Cristão! Crente! Se você é um crente parcial, continue a participar das reuniões por um pouco. Acredito que temos algo aqui que o Senhor quer que você saiba. É tarde, não posso continuar. Tenho de parar e terminar amanhã à noite, mas inclinamos a cabeça um momento. Não quero que você note a gramática que eu uso, mas que você tome um momento para pensar no que eu disse. É bastante claro para você entender, tenho certeza. Se você está aqui esta noite e não tem essa experiência, não estou dizendo, eu dancei no Espírito, você diz, pulando por aí, sim, falcões também fazem a mesma coisa, como corvos, abutres. Eu não estou perguntando isso. O que você está comendo? Onde você consegue sua refeição diária? Onde que você se alimenta? A palavra de Deus? De alguma carniça antiga que foi usada anos e anos atrás? A sua experiência esta noite é de algo que você tirou de vários anos atrás ou novo e fresco esta noite, um novo maná que acabou de cair do céu enquanto você está alimentando sua alma para amanhã? Tem algo melhor? Se você não está assim, de cabeça inclinada, olhos fechados, coração curvado, faça essa pergunta sincera a si, mas não a mim, mas a Deus. Quer levantar a mão como testemunho de que você diga, Deus, condiciona minha alma, meu espírito, para que eu me alimente da palavra de Deus. Levante a mão. Deus abençoe. Deus abençoe. Não sei bem quantas pessoas tem aqui esta noite, não sei avaliar a multidão, mas eu diria que pelo menos um terço ou mais que levantou as mãos, querendo suas almas que estejam condicionadas. Lembremos agora em oração enquanto inclinamos a cabeça. Querido Deus, sou o único responsável por dizer a palavra.
por essas pequenas parábolas simples, pequenos tipos, para que as pessoas vejam que uns não herdarão com outros, e sabemos que nos últimos dias haverá pessoas que serão levadas em arrebatamento para os céus, e algumas estarão aqui quando Jesus vier, e esperamos que ele venha hoje à noite. Acho que há 30, talvez 33 anos atrás, eu ajoelhei-me aqui, talvez a esta hora da noite, 9h30 ou 10 horas, orando por um pai que estava perdido. Hoje à noite, Senhor, oro por muitos pais, muitas mães, irmãos e irmãs. Tem misericórdia, amado Deus. Agora é tarde demais para meu pai fazer alguma coisa. Ele passou além das fronteiras desta vida. E em breve, Senhor, todos iremos por esse caminho. Eu também devo seguir esse caminho. Todo homem, mulher, jovem ou moça aqui deve seguir esse caminho. Seremos responsáveis pelo que fazemos com a palavra de Deus. Quão pequeno era este homem ao lado de Davi quando cuspiu nele. Quantas pessoas cospem em Jesus a palavra, aquelas que o perfuram. Como serão pequenas as pessoas que poderiam sair daqui, não em grandes termos gregos e assim, mas a natureza em si que nos fala de Deus, o Criador, que podem ver os portadores da palavra e da própria palavra e saber a hora em que estamos vivendo e que agora é a hora da colheita. Amado Deus, que não nos afastemos disso por alguma tolice do mundo, mas que recebamos esta noite de todo o coração. E, Senhor, crie em mim um bom espírito, o espírito da vida, para que eu acredite em todas as suas palavras e aceite Jesus a palavra, mesmo ontem, hoje, eternamente, e creia na parte dada para esta era. Concede, Senhor. Peço em nome de Jesus. E agora eu vou perguntar a cada um de vocês, enquanto estão aqui, pensando muito bem sobre isso, sinceramente, nem temos uma igreja aqui para atendê-lo. Vá à igreja de sua escolha, onde você mora, mas, por favor, creia nesta palavra. Creia, diga amém. Deus abençoe. Que se houver algo que possamos ajudá-lo, estamos aqui para fazê-lo. Agora, sei que há pessoas doentes aqui, nosso tempo passou esta noite para ter uma fila de oração. Quero que cada um de vocês faça algo por mim. Está sentado ao lado de alguém, coloque as mãos nessa pessoa. E, sem dúvida, você está colocando as mãos em uma águia. Talvez uma águia que tenha comido comida de abutre em algum lugar. Esteja com nojo dela, mas não querem mais isso, querem sair, estão com nojo. E já se cansaram, estão aqui hoje à noite e veem o que águias podem realmente comer, a palavra, e tem Cristo vivo entre eles, mostrando-se vivo, mesmo ontem, hoje, eternamente. Não querem herdar com a casca. Ela será queimada, o ceifeiro vem bater o trigo, separá-lo. Você quer ser trigo? Alguns estão doentes fisicamente, quero que você ore, águia. Ore por seu irmão, sua irmã águia, enquanto eu oro por você aqui. Que o Espírito de Deus venha sobre você. Lembre-se, eu lhe dou o alimento de águia, a promessa de Deus. Ele chama seus profetas águias. Ele chama-se águia. Ele é Jeová águia. Enquanto você tem suas mãos em alguém, ore por essa pessoa. Nosso Pai Celestial, Tua palavra diz que a última comissão que deste à tua igreja foi sair pelo mundo inteiro pregando o evangelho. E estas são ordens gerais. Aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crer, condenado. Estes sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Se beberem algo mortífero, não os prejudicará. Se pegarem cobras, não os machucará. Se impuserem as mãos sobre enfermos, os curarão. Ó Jeová, alimente seus pequenos esta noite com esta palavra, Senhor. É o que precisam. Saber o que é a comida, o que é o assim diz o Senhor. Prometesse que se colocasse as mãos um sobre o outro, que seriam curados. Ó Senhor Deus, tira de nós toda dúvida, pensamento de urubu, comendo solenemente o alimento de águia, a palavra de Deus, que todo espírito imundo
que está nessas pessoas, todo espírito de dúvida, espírito de medo, pretensão denominacional, hábito, doença, afeição entre pessoas, que saiam em nome de Jesus Cristo, saia desse grupo de pessoas e que fiquem livres a partir dessa hora para que possam comer alimento de águia, que acreditamos que nos enviará essa semana, Senhor, quebrando esses selos, abrindo estes selos e mostrando os mistérios que foram escondidos desde a fundação do mundo, como prometeste, são os teus, pais, em nome de Jesus Cristo. Amém. Todos que creem e aceitam, levantem-se e digam, creio, eu aceito, e que Deus me prometeu, eu recebo. Congregação, levante-se com uma voz de aceitação. Que o Senhor os abençoe. Maravilhoso. Estão todos de pé. Isso é ótimo. Uma melodia, eu o amo. Então vamos cantar esse, eu o amo. Então, se você o ama, levante a mão. Eu o amo, porque Ele primeiro me amou. E comprou-me a salvação no madeiro do Calvário. Oh, Ele não é maravilhoso? Vamos cumprimentar uns aos outros. Irmão Águia, vire-se, irmã, aperte a mão de alguém enquanto cantamos. Eu o amo. Irmão Águia. Irmão Águia. Irmão Águia. Irmão Águia. A palavra, Charlie, como está? Deus abençoe, irmão. Prazer em vê-lo. Deus abençoe, irmão. Deus abençoe. No madeiro do Calvário. Levantemos a mão a Ele. Eu o amo. Eu o amo. Porque Ele primeiro me amou e o tornou águia, e comprou-me a salvação no madeiro do Calvário. Como o mundo saberá que você ama Jesus quando amamos uns aos outros? Veja, Deus vê a sua fé, o mundo vê a sua ação. Amai-vos uns aos outros, sejam gentis um para com os outros, falem um com o outro, pacientes um para com o outro, qualquer instrução que possamos dar batismo, buscar o Espírito Santo. Não temos salas aqui para fazer isso, você entende? Chamado ao altar, se Deus convenceu de que está certo isso, que Jesus Cristo é mesmo ontem, hoje, eternamente, você quer se unir a Ele, ser batizado em seu nome amanhã, haverá homens para instruir, tudo que pudermos fazer para ajudar, faremos. Eu o amo. Eu o amo. Vocês no telefone, em Tucson, na Califórnia, no leste, levantem as mãos, louvai-o, comprou-me a salvação no madeiro do Calvário. Quem vai despedir? Agora até amanhã à noite. Aqui está o irmão Neville, nosso pastor.